os filhos de Eli, ou seja, a geração de Eli, não se importavam com Deus. Estavam dentro do templo, mas não se importavam com Deus, não tinham fome de Deus. É uma geração carnal, uma geração que não está nem aí para Deus. Ele vê a outra geração fritando ali na sala de oração, e ele está do lado, fazendo não sei o quê. O que nós precisamos entender, queridos, é que enquanto há uma geração que ama a Deus, a geração de Eli, que não se importa com Deus, faz do seu corpo um objeto. Os filhos de Eli, a geração de Eli, eles eram imorais, tinham vida dupla, adoravam na igreja e aprontavam. Estão no templo, mas a mente está longe. Está aqui, mas se pegar uma brecha, quer dar uma espreitada em alguém se trocando. Quer enxergar alguma coisa. O coração não está aí para Deus. E esse tema é muito claro, porque diz que a geração de Eli não se importa com Deus. Uma geração de jovens e adolescentes carnais que está dentro da igreja, que cuidam mais do corpo do que do espírito. Estão no templo, mas estão se prostituindo, estão se perdendo, estão errando. E se essa é a primeira característica, a Bíblia também traz uma segunda característica. A geração de Eli é uma geração fruto de pais omissos. E porque os pais são omissos, porque os pais não corrigem, ela faz vista grossa para o pecado. Segundo Samuel capítulo 2, versículo 22, diz assim: Eli, o pai dessa geração, era muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que serviam à porta da congregação. Eu queria que você desse a mão para esse jovem que está ao teu lado, fica 2 a 2, levanta a mão dele e fala assim: não interessa, não interessa se o seu pai não está nem aí para os seus erros. Você tem um pai maior, que se importa com isso. Deus se importa ou não se importa, queridos? Porque nós estamos vendo uma geração, pode soltar, fruto de pais omissos. E Eli não estava nem aí, queridos. E isso é danoso para vocês. E porque Eli não estava nem aí, no versículo 23 ele falou: por que vocês fazem tal coisa? É pai que só fala assim: ó, estão falando de você aí, mas não corrige, não se posiciona. Eu estou ouvindo o que estão fazendo. E aí o filho fala: não, pai, não é nada disso não é nada disso não, mãe. Isso é história. Querido, você sabe, eu sou presidente do MFI. E eu estava aconselhando uns pastores. E sabe o que aconteceu na igreja deles? A menina chegou, hoje tem vestido que ele não vai para baixo, ele vai para cima, é verdade ou não é? E um desses que foi para cima, a hora que ela levantou, ela estava bem onde está o goi, pareceu a calcinha dela. E aí a pastora foi conversar com ela, falou: ó, isso não é roupa para você vir na igreja. Sabe o que o pai dela fez? Foi na igreja e falou: pastor, quem manda na minha filha sou eu. Onde já se viu falar isso para minha filha? Você viu onde é que nós estamos chegando, queridos? Toma cuidado, senão eu vou processar por constrangimento público. E aí, eu no lugar dele falei: estende a mão e fala: deixa queimar. Porque há um problema nessa geração. Como eles não têm parâmetros em casa, e nós cantamos sobre paternidade hoje, pecado já não é mais pecado, é problema. Imoralidade, como falou, eu marquei aqui, eu achei lindo, é coisa de jovem. Não, isso jovem é assim mesmo, não é.
Não pode ser, querido, você tem que ouvir de novo aquela palavra de hoje cedo. Ah, isso é coisa de adolescente. Não é. Porque os pais falam isso porque eles são a geração da vista grossa, dos panos quentes, do politicamente correto, achando que isso é amor. Não é. Está mandando para o inferno os seus filhos. É isso que acontece com a geração de Eli, queridos. E é interessante, porque aí vem e ninguém quer falar nada com ninguém. Todo mundo acha que ninguém pode nem dizer, olha, você está errado nisso, você está caminhando errado nisso, isso não é legal, porque cada um é cada um. A gente está vivendo isso ou não está, queridos? Ninguém pode falar nada para ninguém, porque se alguém vai falar, você está entrando na minha individualidade. Só que pecado é pecado, e se a gente não alertar, o caminho está errado. Eu vou mostrar um filme para vocês, talvez vocês já viram. Eu e a Denise, a gente estava num congresso da Bethel, lá nos Estados Unidos, e o pastor John Bevere estava pregando, e ele passou um filme, que é de um cego, que estava tomando o caminho errado. Foi maravilhoso ali, queridos. E eu vou passar esse filme para vocês entenderem o que essa geração está fazendo. Apaga a luz para mim lá. Hey, bro, look, check it out. Labradoodle. What? Yeah, right down there. Pode subir pouquinho. I love good breed. It's so good. Yes, half lab, half moodle. Wait, what? Incredible. Noodle? Yeah. No, that's not a thing ever. No, it totally is. A moodle. Isn't that Dave from Econ? Oh yeah. What is he doing up here? He's probably just enjoying the view, man. Wait, isn't Dave blind? We gotta warn him. Hey, Dave. Whoa, bro. What are you doing? You can't just tell Dave what to do. Wait, why? Are you blind? No. Okay, so then you don't know what Dave's gone through. You can't really relate to him, man. Just let him be. He's totally fine. He's literally slipping right now. Okay, you're gonna get all up on him for slipping. Like everyone slips from here and there. I don't It's care no if he reason slips. for I'm us just to trying to point keep a guy from falling off a cliff. No. Okay, listen. What I think you need to do right now is you just need to love him. You need to not point out What does his that have to do with weaknesses. anything? It has everything to do with everything. Okay, like if you point out his weaknesses, he won't feel loved. He won't feel accepted. Let him feel I'm just trying to keep a accepted. guy from going off the cliff. No, He's not even stopping. Hey, Dave. No, whoa, stop it. You speak out against blind people. So many is people will be wrong upset with with you. you? No, so many people won't like you. But also, what if he doesn't like us anymore? You've ever thought about that? Dave will be dead. I need to say, hey, No, Dave, Dave! No. Is someone there? Yeah. Hey, Dave, how's it going? It's Charlie from school. Oh, hey, man. Doing this for Dave's birthday. Maybe you can help me out. I seem to have lost the trail somewhere. You want to tell me if I'm going the right way? He is lost. You're right. We should still just encourage him. Yeah, hey, no, Dave, you're doing great, man. I love that you're out here, man, too. I'm proud of you, being out on this trail. You're doing great, man. You're doing great. Oh. Okay, thanks, man. Guess I am going the right way. Watch, he'll figure it out. Just gotta love him through his problems. Yeah, you got it, man. Dave. Que tipo de amigo você é? Você viu o conflito das duas gerações? Mas a gente não pode falar
que homossexualidade é pecado. Não pode. Porque você tem que entender o ponto de vista da pessoa. Você não pode falar que imoralidade é pecado. E o cara está dizendo, eu só estou querendo livrar ele do abismo. E o outro tapa a boca e fala, não, mas você tem que amar. Então há uma geração em conflito com outra, em nome de um amor errado, vendo uma geração tomar um caminho errado, cair no abismo e morrer, achando que é amiga. Não é. O que aconteceu com o cego? O que aconteceu com o cego? Mas o cara, você não pode falar para o cego, você vai ofender o cego. Você vai ofender quem está fazendo coisa errada. E nós precisamos entender o que é amor, porque há uma geração lutando com outra, que não fala mais que pecado é pecado, que mentira é mentira, que engano é engano, que imoralidade é imoralidade. Porque sempre teve pais omissos. Só que a geração que Deus está levantando, e eu creio que está levantando nesse lugar, ela é santa, é santa, é santa, que é Deus cada dia mais na sua vida, não tem fogo estranho para apresentar, mas foi tomada pelo fogo consumidor da presença de Deus, e diz, porque esse fogo me consome, eu vou ser cheio do fogo do poder, e eu vou levar, e vou contaminar essa geração, no bom sentido, em nome de Jesus. Ela não se cala. Levanta bem alto a sua mão agora. Você vai dar um grito comigo. Fala, geração de Eli. Está fraco? Diga, geração de Eli. Eu não faço parte dela. Só que eu quero dar uma terceira característica da geração de Eli, que está em conflito aí, esse conflito das duas gerações. É uma geração que não honra a Deus, e porque não honra a Deus, não respeita ninguém. E lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, ele diz assim, por que vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta, que eu determinei para a minha habitação? Por que vocês zombam? Porque você honra, ó, falando para Eli, mais a seus filhos do que a mim. É uma geração que pisa nos sacrifícios, que zomba, que não honra o Senhor. Está no meio da palavra, está no celular, que devia estar desligado. Levanta por qualquer coisa. Não honra. Diga assim comigo, honra. Sabe, querido, quando um pastor está ministrando aqui, um preletor, você dá lugar para ele, você pegar a Bíblia dele, você carregar as coisas para ele, isso é honra e é bênção para a tua vida. Mas essa geração acha que é besteira, não é. É honra, fala comigo, é honra. Sabe que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Mas essa é uma geração que não honra pai e mãe. Há uma geração de Eli que não entende o que é a palavra honra, que não sabe dar o lugar para o idoso, que não sabe respeitar e se importar com quem devia se importar. Eu estou falando de coisas naturais, mas tem muito a ver com o espiritual, queridos. Essa é a característica de uma geração que está dentro da igreja. Querido, Josué servia Moisés de tal forma, e ninguém está falando de ninguém vai aproveitar de ninguém, não. Eu estou falando de honra. Uma geração que sabe o que é honra. Só que a geração de Eli não sabe o que é isso. Só que a hora que ela vai ouvir Deus falar com ela, olha o que Deus fala no versículo 30, queridos. Olha o final do versículo 30. Ele diz assim, honrarei aqueles que me honram. Mas a geração que me trata com desprezo será tratada como? Como é que vai ser tratada? Com honra? Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que honram, ele honra. Então a honra é bênção, é bíblica. Só que há uma geração dentro da casa de Deus que se esquece para quê?
ela foi chamada. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vocês são sacerdócio real, nação santa, jovens e adolescentes, propriedade exclusiva de Deus, que vieram para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma geração que é diferente daqueles que estão lá, porque tem um relacionamento com o Pai e sabem o que é honrar o Pai, então eles honram pessoas na casa de Deus. Tem gente, queridos, que eu falo, pode ser novinho, ele está sentado, tem 5 lugares. Em vez dele dar lugar para o mais velho, sabe o que ele faz? Senta e ainda põe o pé na outra cadeira. E acha que está tudo bem. E estica, pega o celular e não está nem aí para o que está acontecendo. Precisa mudar isso. 4ª característica. Porque não honra. Porque despreza Deus. Porque não sabe se posicionar, fica quieto. É uma geração fraca, que perde suas batalhas. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. A palavra permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E aí ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E esse é o propósito do Pai para essa geração. Ser forte. Uma geração que vence as pressões, as tensões, as seduções, as atrações. Mas infelizmente o que a gente mais vê, para pensar quanta gente você viu aqui o ano passado, pulando, tremendo, gritando, rolando, e hoje está fora, porque é fraco. No sábado, está aí rasgando o coração. 2 dias depois, está perdendo batalhas ganhas. Essa é a geração de líquidos. Em 1 Samuel capítulo 4, versículo 2, diz que o inimigo fez uma batalha contra o povo de Deus, contra Israel. 4.000 foram mortos. E aí chegam os antigos, os mais velhos, no versículo 3 falaram: sabe qual é o problema que vocês perderam a batalha? Faltou a arca, faltou a presença. Quem crê que a presença de Deus é tudo nas nossas vidas, queridos? Lembra do que o Rafa falou? Tem que ter um lugar para a arca no aposento. E os antigos falaram no versículo 3, o que está faltando é presença de Deus, é arca. Vamos trazer de Sião a arca da aliança, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos do inimigo. O segredo é a presença de Deus. Eles sabiam, a resposta para uma vida diferente é a arca, é a presença de Deus. Versículo 4, mandaram trazer a arca. Só que no meio deles está escrito, a geração de Eli estava ali, acompanhando o mover. Ou seja, as 2 gerações ali, vendo a arca na sala de oração lá mergulhados, fritando, buscando a Deus, mas mais misturado, filhos de Eli com uma geração que quer. E Deus estava movendo, queridos. Se você olhar no versículo 5, diz que eles começaram a buscar Deus. E quando a arca entrou ali no acampamento, entrou na conferência, eles gritaram tão alto que o chão tremeu. Presença de Deus. No versículo 6, o inimigo tomou um susto, falou: estamos lascados. Que mover é esse? Que festa é essa? Que jovens e adolescentes são esses? E eles ouviram: é a presença de Deus no meio do seu povo. Quem crê que Deus está aqui e vai fazer muita coisa para a gente, queridos? Eles falaram: é Deus que está agindo lá no meio daquela RG. No versículo 7, diz que o inimigo ficou morrendo de medo. Sabiam que estava perdido, porque eles disseram: isso nunca aconteceu antes. Tem um mover diferente esse ano, tem algo diferente acontecendo. No versículo 8, estamos lascados, perdidos, perdemos, ai de nós. Só que o inimigo é esperto.
E no versículo 9 eles dão uma virada. Vamos para cima dessa rapaziada. Eles acham que são fortes. Acham que vão nos vencer. Não vão. E no versículo seguinte, 30.000 de Israel foram mortos. No versículo 11, tomaram a arca, roubaram a presença de Deus. E o pior, a fraqueza acabou em morte daquela geração de Eli. Jovens e adolescentes que já experimentaram mover que eles nunca viveram, já viram o chão tremer, fogo cair, e hoje estão mortos, perdidos, acabados, e tem gente que estava aqui outros anos, e agora sabe onde eles estão? Na cadeia. Eu estou falando literalmente, porque tem gente que estava aqui e hoje está preso. Porque a geração de Eli é uma geração morta espiritualmente. É uma geração que não obedece a Deus, que não honra as pessoas na casa de Deus, que não ouve a voz correta de Deus, que pede o melhor de Deus. E o diagnóstico de tudo está em 1 Samuel capítulo 4, versículo 22. Foi-se a glória, pois foi tomada a arca de Deus. Mas agora eu queria deixar essa geração para lá, porque agora eu quero trazer uma palavra para o teu coração, porque nessa noite vai ter uma reversão de quadro em nome de Jesus. Eu não quero falar da geração de Eli, porque se a geração de Eli ouve a voz da carne, se a geração de Eli ouve a voz do pecado, se a geração de Eli ouve a voz da serpente, ouve a voz das seduções, ouve a voz de quem não quer nada com Deus, porque nesse mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. Foi isso que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, que nós lemos, primeiro versículo. Se tem muitas vozes, se a geração de Eli ouve a voz errada, eu quero falar de uma voz maior, que vai falar fundo no teu coração nessa noite. A voz, e é isso que eu quero trazer como profeta de Deus para você agora, que desperta profetas que estão aqui, que serão profetas nessa geração. Uma voz que levanta uma geração profética, uma voz que acorda Samuel. Uma voz que chama à existência uma outra geração, que diferentemente da geração de Eli, é a geração de Samuel, que vai fazer aquilo que Deus vai fazer nesses últimos dias. Uma geração que tem características também. E a primeira característica da geração de Samuel é que é uma geração que foi formada na oração. Eu quero que você levante as suas mãos. Lucas, sobe aqui para mim, por favor, filho. Levanta a tua mão aqui. Se você ler 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, você vai perceber que depois de orar com intensidade e com dor, Ana, ou seja, quem gerou Samuel, onde Samuel foi gerado, onde a geração de Samuel foi gerada, debaixo de muita dor, de muita intensidade, de muita oração, um dia ele disse: se esse filho nascer, ele vai nascer com um propósito. Corre aqui para mim, pastores de jovens e adolescentes que estão aqui, corre aqui para mim um pouquinho. Eu quero que você estenda as mãos para cá. Pode ser das outras cidades também. Quem está aí que são os pastores responsáveis pelos jovens e adolescentes que estão aqui, vem cá um pouquinho. Fica aqui na minha frente. Fica aqui um pouquinho. Fica aqui, olha para mim aqui. Fica virado para mim. Eu quero que você estenda as mãos para cá. Pode vir aqui, André, você trouxe o pessoal de Ribeirão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquilo que Deus entregou na mão de vocês foi gerada por uma geração de pais e mães que estavam ansiando por um momento como esse, debaixo de muita dor, debaixo de muito choro. Como Ana falou, dizendo: Deus, se a geração de Samuel se levantar, ela vai se levantar com um propósito. Ela não vai ser uma geração qualquer.
E Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês. Deus levantou vocês com um propósito. Levantar debaixo de oração uma geração de Samuéis que vão mudar as cidades e as circunstâncias que estão ao nosso redor. Porque ela falou, se nascer, vai nascer com um propósito. E Deus entregou jovens e adolescentes nas mãos de vocês, com um propósito claro. É verdade ou não é? E muitas vezes dá dor, ou não dá? Muitas vezes a gente não vê acontecer. Muitas vezes a gente fala, Deus, a gente tem se desgastado, a gente tem chorado, a gente tem jejuado, e eu não estou vendo. Ana chegou a ficar amargurada. Ana chegou a ficar triste, porque ela falou, não dá, não vai, essa geração não vai se levantar. É verdade ou não é? Parece que não vai nascer. Mas ela falou, se nascer, e está nascendo. A primeira coisa, como profeta de Deus, ao coração de vocês, eu estou declarando nessa noite, está nascendo. Está nascendo. Debaixo de zombaria, debaixo de peninas que dizem, olha lá, aquela está gerando um monte de filho, mas são filhos de penina, são filhos perdidos. Mas Deus vai usar vocês para gerar Samuéis nessa geração, que vão ser um instrumento profético daquilo que Deus vai fazer nesses dias. Porque a primeira característica da geração de Samuel é que ela foi gerada debaixo de dor, de jejum, de choro. Ana estava amargurada, estava chorando, mas ela disse, Deus vai levantar essa geração que vai mudar. Tem hora que Ana pensou em desistir. Tem hora que ela falou, todo ano eu venho à casa do Senhor e eu não estou vendo essa geração nascer. Mas eu chamei aqui vocês, em primeiro lugar, antes de eu falar com essa geração que está lá, é porque eu quero dizer para vocês, continuem gerando, continuem orando, perseverem, porque na hora certa, Deus vai levantar essa geração debaixo do ministério de vocês. Porque a geração de Samuel, ela não surge de outro lugar que não seja o joelho no chão e a boca no altar do Senhor. Foi ali que Ana gerou essa geração. Foi debaixo de dor e choro, não foi debaixo de alegria. Foi debaixo de zombaria, de alguém que estava gerando, de alguém que estava multiplicando, de alguém que estava vendo filhos nascerem. Penina via seus filhos nascerem e falaram, está vendo, não vai ter nada. Mas na hora certa, Deus levantou a geração que mudou as circunstâncias. E é por isso que, como homem de Deus, eu estou dizendo para vocês, continuem orando. Agora olha para essa geração aí, que são os filhos que Deus deu para vocês. Olha para eles com alegria, porque esses filhos nasceram com um propósito. É verdade ou não é? Estou perguntando para vocês, nasceram com um propósito ou não nasceram? Nasceram ou não nasceram? Vão dar alegria ou não vão? Vão ser bênção ou não vão? Só que tem uma coisa, eles estão sendo gerados, não é para vocês, é para cumprir um propósito nesta nação e em outras nações. É assim que a geração de Samuel vai ser gerada. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. É assim. Deus está olhando para você e diga, não há geração de Samuel que não seja levantada debaixo de dor, debaixo de sofrimento, debaixo de oração. Mas nessa noite, Deus está levantando uma geração nesse lugar. Deus está levantando uma geração. Fala comigo. Obrigado, gente. Fala comigo. A geração de Samuel é gerada debaixo de oração. Queridos, o primeiro sentido é esse.
Depois de chorar muito, depois de ter intensidade, Ana faz um voto. Se esse filho nascer, vai nascer com um propósito. Uma geração nascida no altar, fruto de pais e mães espirituais. Por isso, honra o seu pastor de jovens, queridos, honra o seu pastor de adolescentes. Porque é uma geração que está crendo num país diferente, que está crendo num avivamento. Porque se a geração de Eli gera filhos carnais, a geração de Samuel gera filhos com um propósito, filhos espirituais. Samuel foi gerado, e é uma geração aqui nessa noite sendo gerada pelas orações e pelas lágrimas de Ana, pela amargura num tempo difícil de esterilidade, como eu disse, passando por zombaria, por desprezo. E Ana é uma figura de pais espirituais que olharam para vocês, olharam para o futuro e com muita oração e lágrimas estão crendo. Olha, eu estou impressionado com esses pastores jovens, um menino ontem, 22 anos de idade, queridos, e eu creio que é uma geração de Samuel que Deus está levantando nesses dias, que vai arrebentar com tudo em nome de Jesus. Fruto de oração. Olha para quem está ao teu lado e fala: você é fruto de oração. Fala para ele. Não, fala para o outro, fala: você é fruto de oração. Agora a segunda característica, se a geração de Samuel é fruto de oração, a segunda característica é que a geração de Samuel é uma geração que ouve a voz de Deus. Coloca a mão aqui no teu ouvido, fala assim comigo: eu preciso aprender a ouvir tua voz, Senhor. Eu queria que você estendesse suas mãos assim agora. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, você sabe. Eu nem li no começo, era um tempo muito difícil. Palavra rala, versículo 1. Visões praticamente não existiam. A coisa estava feia. Mas no versículo 3 diz que antes que a lâmpada se apagasse, que Deus está falando, queridos, é que você pode estar olhando para lá e ver tudo o que está acontecendo, mas Deus está levantando uma geração nesses dias. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus liberou a sua voz. E é por isso que eu fiz essa pergunta: que tipo de voz você tem ouvido? Porque no versículo 4 diz que Deus chamou Samuel, e Samuel respondeu. Quem chamou, queridos? Está escrito lá? Eu não ouvi. Quem chamou? E Samuel respondeu o quê? Eis-me aqui. Mas o que ele fez? Versículo 5. Ele correu para Eli e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse: não chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. E aqui fala da primeira voz, queridos. É que talvez você esteja aqui e você ainda não consiga discernir a voz de Deus. Então essa primeira voz eu chamo de voz desconhecida. Fala comigo: voz desconhecida. É Deus falando, mas talvez você ainda não percebeu que é Deus falando. É Deus te chamando, mas talvez ainda você não entendeu que seja Deus te chamando. Fala de uma geração que está na casa do Senhor. Deus tem propósito para ela. Deus quer usar essa geração, mas ela ainda não consegue discernir a voz de Deus, porque para ela a voz de Deus ainda é desconhecida. Ainda é uma voz perdida em meio a tantas vozes. Ele não consegue discernir ainda que é a voz de Deus, e por isso correu para Eli. Achava que era a geração de Eli que está no templo também. Ainda dava ouvidos à geração de Eli. Não conseguia entender que era Deus que estava falando.
Então diga comigo, voz desconhecida. E talvez alguém está aqui assim, você não tem tanta intimidade com Deus. A palavra era rara, as visões não eram frequentes, e talvez ainda você não tenha tido uma profundidade no seu relacionamento com Deus. Mas isso não significa que Deus não tem um propósito para a tua vida. Naquele momento o menino não conseguiu, o jovem, ele não conseguia discernir, porque para ele ainda era uma voz desconhecida. Mas aí vem a segunda voz, versículo 6. Como é que começa o versículo 6? Só lê o começo para mim, vai lá, todo mundo junto, 1, 2, 3, vai. Tá bom, fala assim comigo, de novo. Mais alto, diga, de novo. Mais alto um pouquinho. Dá a mão para uma pessoa, levanta a mão dele. Fala assim, de novo. Levanta a mão dessa pessoa, levanta. De novo eu vou ler, segura lá no alto. O Senhor chama Samuel, e Samuel se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele falou: não, meu filho, eu não te chamei, vai e deita. E Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada. Com a mão lá embaixo. Se a primeira voz é a voz desconhecida, Deus tem uma segunda voz para você, é a voz da insistência. Deus não vai desistir de você só porque você ainda não consegue discernir a sua voz. De novo, Deus está falando com você nessa conferência, dizendo: chegou a hora de eu usar você, meu filho. É a voz que insiste em acreditar em você. Quem crê que Deus acredita em você, queridos? Eu não ouvi. Quem crê que Deus acredita em você? Porque apesar dele não conhecer, Deus olhou para ele e fala: de novo eu vou te chamar. Mas agora pega a mão desse aí, chacoalha lá. Fala assim: meu filho, vai lá, fala assim. Você não vai esperar outra conferência o ano que vem para de novo, sem entender a voz de Deus. É hoje. Deus está falando, e você vai entender hoje a voz que está te chamando. Chega de Deus insistir, chegou a hora de você corresponder e dizer: eu estou aqui, pode falar, Senhor, porque eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Levanta a tua mão. Coloca de novo o versículo para mim lá, por favor. Versículo 6. Fica a tua mão levantada. Por que foi de novo? Porque ainda faltava intimidade com aquele que te chama. Porque ainda faltava revelação daquele que é o Senhor da sua vida. Por isso eu quero que você levante a sua mão, porque isso fala de jovens e adolescentes que estão aqui, que Deus está insistindo em usar a sua vida, mas você acaba não se dobrando a voz, porque não há intimidade, ainda não há revelação. Mas eu quero te dizer, Ele não desiste de você, e Ele está aqui de novo dizendo: eu vou te usar, eu vou usar a sua vida, eu quero usar a sua vida nesses dias. Deixa eu falar o teu coração, de novo eu vou insistir que eu quero te usar. Quem quer ser um desses que quer ser usado por Deus, queridos? Que você, faz assim para você não cansar, por favor. Que você entenda o que está lá em Isaías capítulo 50, no final do versículo 4. Ele diz assim: Ele me acorda de manhã. Vai lá comigo, fala: Ele vai me acordar de manhã, despertar o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Versículo seguinte: o soberano Senhor abriu meus ouvidos, e eu não vou ser rebelde, e eu não vou me afastar. Chegou a hora. Eu quero profetizar que você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui com uma nova postura. Vão olhar para você e dizer: puxa vida, teve 1, 2, 3, 4, não sei quantas conferências, mas dessa vez parece que foi para valer. Dessa vez parece que foi definitivo.
Agora parece que Deus falou com ele, Deus falou com ela mesmo. Agora eu estou acreditando, porque parece que ele resolveu mudar. Quem quer ser um desses? Eu não ouvi, quem quer ser um desses? Mas aí vem a terceira voz, diga comigo, terceira voz. 8, capítulo 3, versículo 8. O Senhor chamou Samuel pela, o quê? Eu não ouvi, pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ele e disse: eu estou aqui. Mais uma vez, foi para onde, queridos? Para ele. O Senhor me chamou. E a geração de Eli, queridos, ela só é meia boca, mas ela também sabe quando Deus está falando. E ele falou, ó, é Deus. Vai lá, versículo 9. Deite-se, e se ele te chamar de novo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel foi se deitar. Diga comigo, voz desconhecida, voz da insistência, mas a terceira voz é a voz do chamado. Diga comigo, voz do chamado. Faz assim com a tua mão. Eu quero que você entenda uma coisa. Agora na terceira vez, não havia mais dúvida. Era Deus que estava o quê? Chamando. Na terceira vez não havia mais dúvida. Era Deus que estava falando. Na terceira vez, ninguém tinha mais dúvida. Agora era Deus. Não dá mais para negar. Não dá mais para pular fora. Agora precisava de uma atitude. Fala, Senhor. Não é mais fala, Eli. É fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Ou seja, a geração de Samuel ouve a Deus, tem contato com Deus, tem prazer em ouvir a Deus, quer estar na presença de Deus, sabe que Deus tem voz, sabe que Deus fala e está pronta para dizer: fala, Senhor, porque eu quero te ouvir. Eu quero declarar que a partir desta conferência você terá ouvidos para ouvir sempre. Você terá ouvidos para ouvir a voz que te chama, a voz do seu amado, a voz que te libera. Mas você vai ter que deixar ele falar. Diga comigo, voz desconhecida, voz da insistência, voz do chamado. Então vai lá, primeira voz. Não entendi. Mas agora vem a quarta voz. Versículo 10. O Senhor fez o quê? O que está escrito lá? Voltou a chamá-lo. Como? Pega a mão de quem está ao teu lado e fala: ô cabeção, fala para o cabeção. Entende que desde a primeira vez foi Deus que te chamou? Foi ou não foi? Eu estou perguntando, foi ou não foi? É impressionante. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, então Samuel disse: fala, pode falar, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Se a primeira voz é a voz desconhecida, se a segunda voz é a voz da insistência, se a terceira voz é a voz do chamado, quando eu entendo o meu chamado, a quarta voz é clara, ela já não é mais um chamado, ela se torna revelação no meu coração. Então, a partir de hoje, há uma voz de revelação profética que está liberada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não é mais uma voz qualquer, é uma voz revelada ao teu coração. É uma voz onde os teus olhos são desvendados. Diga comigo, voz de revelação. Quem quer ter a revelação do Senhor nessa noite?
Versículo 10, na atualizada, coloca para mim. Fala comigo. Depois veio o Senhor. Como é que é o nome? Você percebeu, Hugo, que quando tem revelação, lê o que está escrito lá. Até a terceira voz, Deus vinha e voltava. Deus vinha e voltava. Deus vinha e voltava. Mas na quarta voz, que é a voz da revelação, Deus vem e para. Deus vem e fala: agora eu estou aqui do teu lado. Fez nada, isso aqui luta jiu-jitsu. Faixa preta. Você acha que eu vou bater no homem desse? Tô louco? Isso aqui é meu amigo, até debaixo d'água. Isso é ou não é? Então pronto, tá vendo? O que Deus faz quando tem revelação? Ele precisa ir embora? O que ele faz, Giovanni? Ele fica. Ele para do teu lado. Ele não precisa mais voltar. Sabe o que ele faz? Ele parou. E aí ele chamou como das outras vezes. Mas agora ele já não tinha que voltar mais, porque a voz tinha se tornado o quê? Uma revelação. A voz já não era mais uma voz desconhecida. A voz não era apenas uma voz do chamado. A voz era uma voz muito maior. Não era nem a voz da insistência, desculpa, eu esqueci da segunda. Mas a voz agora era a voz da revelação. E porque havia revelação, o que Deus fez? Ficou. Estenda suas mãos para o Senhor. Agora, e aqui que eu quero que Deus... Chama o pessoal para mim aqui. Eu quero que você entenda uma coisa agora, querido. Nessa noite, quando a quarta voz ela se torna uma revelação, agora Deus não precisava mais insistir. Agora Samuel sabia que era o seu chamado, porque aquilo tinha se tornado para ele uma revelação no seu coração. Porque Deus veio para ficar. Deus estava muito mais perto dele. Samuel tinha tido uma revelação da voz de Deus. Agora, entre tantas vozes, ele podia discernir claramente qual era a voz de Deus. E Ele quer se revelar a você nessa noite. E não importa como você chegou aqui, queridos. Estenda suas mãos assim, ó. No livro de Atos, havia um discípulo chamado Ananias, e ele ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus para ele foi clara. Atos capítulo 9, versículo 11 diz assim: levanta, Ananias. Olha lá, ordenou-lhe o Senhor, voz clara: vá a uma rua chamada direita, procura um jovem. E Deus está procurando esse jovem nessa noite, chamado Saulo, porque ele está orando. E Ananias olha para Deus, no versículo 13 fala: mas esse jovem é problema. Talvez você tenha sido problema dessa conferência. O cara só faz mal. O cara só apronta com os cristãos. Esse cara é mau. Já matou muito jovem aqui na igreja. Ele vinha nas reuniões e ele matou gente que amava a Deus. Ele levou para a balada, ele levou para as drogas. O cara só apronta. Ele já arrebentou com a vida de adolescentes.
já levou para a prostituição. Ele nunca quis nada com Jesus. Saulo não quer nada com Jesus, Deus. Mas no versículo 15, o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E talvez você veja aqui contrariado, porque até Paulo cair daquele animal, ele não queria nada com Jesus, nada. Matou jovens. Estevão foi um dos caras que ele estava lá. Mas naquele momento Deus tinha um propósito para ele. E Deus fala para Ananias: vai, porque ele é um vaso escolhido. O que eu quero dizer, queridos, que neste ambiente aqui, nesta noite, geração de Eli está fora. O que tem são muitos vasos. Vou repetir: o que tem neste lugar são vasos escolhidos para a glória de Deus. Vai, porque ele é um vaso escolhido. Só que até aquele momento, eu quero repetir, Saulo tinha ouvido o chamado no caminho de Damasco, mas ele ainda não tinha tido a revelação do chamado. Os seus olhos ainda tinham escamas, ele estava cego. Mas quando Ananias obedeceu a voz de Deus e colocou a mão sobre ele, imediatamente, Atos capítulo 9, versículo 18. Como é que começa Atos 9, 18? Imediatamente as escamas caíram dos seus olhos e ele teve uma revelação do seu chamado, porque a quarta voz é a voz da revelação. Naquele momento ele voltou a ver. É essa voz que eu quero liberar para você nesta noite. É essa voz que vai jogar as escamas no chão e vai abrir os teus olhos para aquilo que Deus vai fazer na tua vida nesses próximos dias. Porque desta vez, ao cair as escamas de Saulo, ele teve revelação. E essa voz que acorda os profetas desta geração, Samuéis, que não precisam de mais uma conferência, não vão precisar ouvir de novo, mas vão ouvir nesta noite. Deus vai agir. Se você quer que os teus olhos sejam abertos para essa revelação do teu chamado, eu vou falar já o que eu tenho para falar, porque eu quero profetizar para quem quer isso, porque eu vou orar por você, e essa noite escamas vão cair, o Senhor vai ficar do teu lado, o Espírito Santo vai te encher nessa noite. Mas enquanto eles cantam, eu não vou nem pedir para você ficar em pé, eu vou falar para você levantar daí e vir aqui para frente, você que quer ter essa revelação. E aí eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida aqui, baseada na vida de Samuel. Eu vou liberar três palavras proféticas para você. Mas primeiro, se você quer, levanta e vem aqui à frente, sai do seu lugar, vem até aqui, e eu vou pedir para o pessoal me ajudar, os pastores me ajudarem, porque essa noite os teus olhos vão ser abertos. Vem o mais perto que você puder. Pode espalhar, pessoal, pode espalhar. Se você fala em outras línguas, começa a falar em outras línguas. Começa a falar em outras línguas. Oh, levanta bem alto as suas mãos. Coloca. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Vou pedir para os supervisores, os pastores que estão aqui, me ajudar.
Eu quero que você entenda uma coisa. Guarda o que eu vou falar. Essa noite não é noite. Nós vamos cantar uma vez, mas guarda o que eu vou falar. Essa não é a noite de confirmação do chamado. Você é chamado e você é chamada. Essa noite é noite de revelação. É noite de abrir os olhos. É uma voz maior. Não é mais uma voz desconhecida. Não é uma voz que vai ficar precisando insistir com você de novo. Não é a voz que apenas te chama porque você sabe que Ele te chama. Mas é a voz que libera os teus olhos para uma nova revelação nele, para você enxergar algo novo nele. Tá boa essa canção, pode cantar, pode cantar. Levanta bem alto as suas mãos. Você vai declarar uma vez essa canção. Eu não sei como é que nós vamos chegar em você, mas o Espírito Santo vai chegar. Começa a falar em línguas aí. Reba xatacatarababaca. Reba xeteria barabaca. Reba babacete queria babaca. Ei! Cheira barababaca. Antes de eu falar, sobre mim. Cheira barababaca. Cheira babaca. Tu tens sido tão bom pra mim. Cheira babaca. Antes de eu respirar, Revelação. tua vida em mim. Revelação. Tu tens sido tão bom pra mim. Começa a falar em línguas. Impressionante, Cheira babaca. ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se Revelação. Revelação. impressionante, Cheira barababaca. ousado Reba babacatarabaca. Escamas caem nessa noite. Xerababacai. Ei! Xerabarababacai. Ei, rababababaceterabarabacai. Inimigo eu fui, mas teu amor por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me Ele veio ao teu encontrar. encontro. Posso comprar. Levanta bem alto a sua voz. Mesmo assim Revelação. se entregou. Oh, impressionante, infinito, Reba ousado setecarabacai. amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas
alto as suas mãos. Eu não vou conseguir chegar em todos vocês, querido, mas o Senhor está te tocando aí. Ouça a voz da revelação. Há uma voz maior do que o teu chamado nessa noite. Começa a falar em línguas mais alto, querido, mais alto. O Espírito Santo está te tocando aí onde você está. Esse amor é impressionante. Oh, xerabarababacá. Não interessa como você chegou aqui. Interessa que nessa noite há uma voz marcando a tua vida. Há uma voz marcando essa geração. Nessa noite você recebe uma marca, a marca da revelação do Espírito Santo. Cheira bababacá. Era bababacá. Cheira bababá, seteria bababacá. Just falar.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Continua com a tua mão levantada. Sabe o que aconteceu com Samuel? 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Olha lá, 1 Samuel 3, 19. Enquanto Samuel crescia, enquanto essa geração crescia, o Senhor estava com ele. Deus vai estar com você. Eu vou repetir, Deus vai estar com você. E todas as palavras que Deus já liberou sobre a tua vida vão se cumprir. Está lá. E fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Não vai ficar nenhuma palavra para trás. Nenhuma palavra daquilo que Deus falou vai ficar para trás. Segunda coisa, versículo 20. De Dan até Berseba. Isso aí para o brasileiro é do Oiapoque ao Chuí, é de lá do extremo a outro de Israel. Reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Dá a mão para uma pessoa agora, fala assim: não apenas, fala lá, não apenas a palavra de Deus vai se cumprir, mas nessa noite Deus está confirmando a tua vida, profeta do Senhor. Vou repetir, há uma geração de profetas aqui que Deus está levantando. Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Não havia mais dúvida em ninguém. Todos sabiam, o chamado é dele, Deus está com ele, é profeta do Senhor. Mas agora levanta a tua mão, versículo 21. Versículo 21. Diga assim: a partir de hoje. Está fraco, diga: a partir de hoje o Senhor vai continuar se revelando, aparecendo, porque a voz é a voz da revelação. Onde Samuel recebeu a voz da revelação, Deus continuou todos os dias se revelando a ele. A partir de hoje é revelação em cima de revelação. Deus vai estar com você, trazendo e aparecendo revelações todos os dias, em nome de Jesus. Dá uma